Hoje eu quero falar sobre a presença de Deus, que ela é conosco em todo o tempo. É este o tema que eu quero tratar com você, é essa a minha proposta nessa noite de fazer essa afirmação para você realmente. Domingo retrasado eu tive a oportunidade de aqui estar pregando a palavra, falando sobre a Bíblia Sagrada e fazendo alguma aplicação dela para as nossas vidas. E eu disse para vocês, eu comentei com vocês que as dificuldades, as circunstâncias, as contingências da vida, elas não carregam nelas poder de nos afastar de Deus. Nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância, nenhuma contingência, ela consegue afastar um homem da presença de Deus, uma mulher da presença de Deus. É lógico que tem que existir um posicionamento, é lógico que eu faço essa afirmação pensando em alguém que carregue no seu coração uma maturidade no seu relacionamento com Deus, uma maturidade nessa vivência com o Senhor, nessa peregrinação espiritual, nessa peregrinação na sua existência aqui na terra. E quando eu falei a respeito disto, eu usei aquele salmo que é um salmo do pastor, que é um salmo tão conhecido, e eu usei ele recentemente para fazer duas mensagens aqui e trazer duas propostas para vocês. E há 15 dias atrás eu usei este salmo, onde a gente enxerga o rei Davi vivenciando situações boas, situações complicadas, situações de escuridão na vida, situações de muitas dificuldades, de muitos problemas. Nós vemos isso no Salmo 23, essa é uma das realidades que a gente enxerga. Só que Davi, ele faz a afirmação, e a vida de Davi, a experiência de Davi, ele nos mostra que nada disso foi capaz de afastá-lo de Deus, porque as mudanças da vida, as coisas boas da vida, mesmo as coisas ruins, podem afastar um homem que carrega diante de Deus essa maturidade desse relacionamento com o Pai, quando ele olha para Deus como algo primordial e algo que é prioridade na vida dele, para ele existir, para ele ser. Eu também disse que Paulo, ele atingiu essa maturidade quando o apóstolo Paulo, ele chega lá no livro de Romanos, no capítulo 8, e Paulo faz aquela afirmação muito conhecida, que é um clássico da Escritura Sagrada. Quando a gente lê e quando a gente começa a memorizar os textos, alguns textos eles são sempre lembrados até para memorizá-los, e aquele texto de Romanos no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele vem e ele traz assim uma lição de vida, uma lição com uma clareza de vida em relação a essa situação de circunstâncias não terem a capacidade de nos afastar de Deus. Quando Paulo fala, nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem anjos, nem domínios, nem coisas do presente, coisas do porvir, nada nos afastará do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição? Nada. Paulo fala lá no capítulo 8, ele diz exatamente isso, que nada poderia afastar ele do amor de Deus. E hoje eu fiquei pensando o que eu poderia pregar aqui nesse dia. Semana passada eu falei que Deus, ele nos faz fortes. Deus, ele é o incansável Deus que nos torna fortes, que nos torna incansáveis. E hoje eu queria falar exatamente sobre essa presença de Deus que é com a gente o tempo inteiro. E o Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, é um texto que você conhece bem também, é um outro texto que a gente sempre fala dele, até porque é um texto que a gente vê Jesus ordenando e passando para os seus discípulos uma missão, entregando a eles o bastão para que eles continuassem a pregação do Evangelho, continuassem a ensinar o Evangelho. E Jesus então, que é o texto da grande comissão, diz o texto assim que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí Jesus fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E aí ele fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
E logicamente que Jesus ele não fala isso simplesmente por falar, porque isso que Jesus tem nos ordenado e tinha ordenado aos seus discípulos, na mente de Jesus, na cabeça de Jesus, no conhecimento de Jesus, desse Deus que se fez carne, ele sabe que vai ser isto, seria isto que daria sustentação para que eles pudessem prosseguir diante de tudo que poderia acontecer, ou diante de tudo que aconteceria. E aí ele fala, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí Jesus fala uma coisa interessante, ele faz uma afirmação, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, existe aqui por parte de Jesus uma afirmação, que Ele está comigo, que Ele está com você, que Ele estaria com aqueles discípulos até que eles partissem desse mundo, deixassem esse mundo, que quando eles partissem desse mundo como ser humano, eles deixassem esse corpo terrestre, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios no capítulo 5, se eu não me engano a sua segunda carta, esse invólucro humano, e eles partissem para a glória, mas ele também está dizendo que Ele está comigo e Ele está com você. Quando a gente abre Mateus no capítulo 1, no verso 23, onde existe aqui uma citação de uma profecia, diz assim o texto: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aí diz assim, que quer dizer, a tradução é Deus conosco, Deus comigo, Deus com você, Deus com a gente. Deus que está andando comigo agora, Deus que está com você aonde você está, Deus que caminha com você durante a noite, Deus que caminha com você durante o dia, Deus que acompanha você na hora que você dorme. O nosso Deus não dorme, diz o salmista no Salmo 121, enquanto nós dormimos Ele está conosco. O nosso Deus é o Deus que prepara o pão para nós enquanto dormimos, Ele dá pão aos seus amados enquanto dormem. É esse Deus presente. Agora, não resta dúvida que isto só ganha verdade dentro de nós, isso só ganha um valor de verdade dentro de mim, dentro de você, por meio da fé. Por meio da fé. E quando você lembra de Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento, que é o texto que está aparecendo aí, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É isso que diz o texto. A minha tradução diz um pouquinho diferente, diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ô Sheila, se você conseguisse trocar a versão revista atualizada, aí vai bater mais com os textos que eu vou ler aqui, que essa versão é um pouco diferente. Não é essa mesmo, né? Revista atualizada, é isso aí, ó, certinho, obrigado, tá? Então, esse texto ele fala exatamente isso. Agora, isso é uma grande verdade, e eu fico lembrando, por exemplo, de um salmo, que é um salmo que ele trata isso de uma maneira espantosa, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira gigante, que é o Salmo 139, do verso 7, quando o salmista Davi, ele tem essa compreensão da presença de Deus com ele, ele tem essa compreensão da presença de Deus com a gente sempre, porque, irmãos, quando eu dizia a respeito de fé, voltando um pouquinho a falar de fé, porque a grande verdade é que muitas vezes você não sente a presença de Deus. Talvez você vai me estranhar, talvez você vai dizer, não pastor, mas que raio de pastor é você? Mas quantas vezes a gente não sente a presença de Deus? Quantas vezes você está num ambiente e você olha para alguém? Eu já ouvi até algumas pessoas dizerem assim, uma pessoa uma vez me disse especialmente, eu queria sentir o que aquela pessoa está sentindo, porque a gente é muito disso, do toque, do sentimento, daquela coisa, do friozinho na barriga, do arrepio. Quantas vezes nós não sentimos a presença de Deus? Quantas vezes nós não sentimos, mas a grande verdade é que Deus está com a gente. O que a Bíblia me diz, o que a palavra de Deus me orienta, o que a palavra de Deus afirma, esta é a grande diferença, esse é o grande diferencial. E o salmista Davi, ele mostra essa experiência que ele tem. E no Salmo 139, ele faz uma pergunta, como a gente aprende, é uma pergunta que tem resposta, é uma pergunta retórica. E o salmista fala assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E ele fala assim: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra, o teu poder me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, aí ele diz assim no verso 12, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. E eu acho isso maravilhoso, essa compreensão do salmista, e essa verdade ela é incontestável. Essa verdade ela não é uma verdade a ser discutida por alguém, porque se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus prometeu alguma coisa ao nosso respeito, se não foi um produto da minha imaginação, se não foi algo que eu disse para todo mundo que foi Deus quem disse que faria, mas não, foi Deus que disse mesmo, foi Deus quem falou, foi Deus quem prometeu, foi Deus quem assinou embaixo. Irmão, cedo ou tarde isso acontece. E o texto, por exemplo, de Números, Deus jamais mentiria. Esse texto ele abre essa possibilidade de nós afirmarmos que Deus ele não mente. E o texto que apareceu aí para você é que Deus jamais mentiria. Deus não é homem para que minta. O homem mente. O homem mente às vezes não por maldade, já que o pai da mentira é Satanás, mas às vezes a mentira é porque ele está agindo sob um contexto de emoção. E ele mentiu porque na verdade ele achou que ele pudesse fazer. Ou ele é mentiroso mesmo. O homem é mentiroso. O homem é mau, só que Deus não. Deus, aqui diz o texto, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí vem a grande pergunta, e a resposta ela é de novo uma resposta que o texto nos diz, o escritor já sabe a resposta. Porventura, tendo prometido, ele não o fará? E aí ele diz mais, ou tendo falado, não cumprirá, ou não o cumprirá. Portanto, gente, se tem uma coisa que eu e você podemos afirmar, olhando para a nossa alma, para o espelho da nossa alma, ou falar a alguém que vivencia um momento que a vida se tornou com cara de bicho-papão, a vida se tornou escura, a vida se tornou uma situação de trevas, o mar ficou muito revolto. Se tem uma coisa que você pode afirmar para essa pessoa e para você mesmo, é que Deus ele está conosco sempre. Deus anda comigo e com você sempre. Deus está com a gente sempre. Não é isso que eu já repeti em 2 oportunidades aqui, quando Davi fala, ainda que eu ande, ainda que eu passe por um vale de sombra de escuridão, ainda assim Deus vai estar comigo. É a certeza que o salmista tinha, essa é a certeza que eu preciso ter. Agora, a grande pergunta a ser respondida aqui hoje, nessa noite, por mim e por você, é por que tem pessoas que não conseguem enxergar isto como verdade? A vida, a presença de Deus, Deus com ele, Deus habitando ao lado dele. Por quê? Eu acredito que em primeiro lugar, porque existem pessoas que não conseguem perceber isto, e não conseguem tomar posse disto, dessa verdade, porque essas pessoas elas começam simplesmente a focar nas coisas que estão dando errado, nas coisas que não funcionam, nas situações de dificuldades. O foco dessas pessoas é no problema, é no erro, é na dificuldade, e por conta disso, eles não deixam cair no coração, isso não ganha concreção, isso não ganha plenitude dentro do coração deles, de verdade, dentro da alma deles, eles não deixam com que isso ganhe vida dentro deles, ganhe verdade dentro deles, porque eles acham que situações e dificuldades, situações dificultosas, elas tem sim um paralelo com a ausência de Deus, com o abandono de Deus, com o sumiço de Deus. Por isso que algumas, e isso, deixa eu falar uma coisa para você, eu estava me lembrando agora, e isso é uma coisa que acontece para quem está do lado de fora, ou seja, o que eu estou dizendo com o lado de fora? Aquele que não tem uma relação com Deus, porque os povos antigos, o salmista fala, que escreve a gente lê, que diziam assim para ele, o teu Deus onde está? Onde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Me diga onde está o teu Deus. E isso parece que ganha força no coração de muitas pessoas, que quando focam para a dificuldade, quando olham para o problema, eles não conseguem olhar para outra coisa. Então toda a energia é canalizada naquela dificuldade que eles estão enfrentando. E por conta disto,
o sentimento que eles acabam deixando brotar dentro do coração e inundar a sua alma, é que Deus esqueceu deles, é que Deus abandonou. Ou seja, essa frase de que Deus está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todos os tempos, parece que é uma frase muito distante, muito longe. E a gente vê o exemplo disso, por exemplo, na mulher de Jó. No capítulo 2 de Jó, no versículo 9... E depois que aconteceu tantas coisas na vida de Jó, depois de Jó ter perdido todo o seu recurso, depois de Jó ter perdido todos os seus filhos, morreram os 10 filhos do Jó, e nesse instante, quando a mulher, ela olha para isso, ela foca nisso, ela faz uma afirmação, ela fala para Jó, ela faz uma pergunta a Jó, na verdade, ela diz assim, no capítulo 2, o verso 9, então a mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? E aí ela pede, ela fala uma coisa para Jó muito difícil, muito dura, amaldiçoa a Deus e morre. O que ela estava ensinando para mim e para você, o que ela nos ensina com isso é justamente isto. Pessoas que elas olham só para o problema, elas olham só para a dificuldade, elas olham só para toda a problemática que surgiu, e quando elas assim o fazem, elas não conseguem olhar para Deus e ter um sentimento em relação a Deus, ou ter uma visão de Deus como um Deus que é bom, um Deus que está com ela, um Deus que anda com ela. Imagina, se tudo isso aconteceu, se tudo isso aconteceu na minha vida, na vida do meu marido, como seria o caso dessa mulher, o significado é um só: Deus esqueceu de você. Portanto, para que essa integridade toda? Para que essa inteireza de coração toda? Para que essa fidelidade toda para com Deus? Amaldiçoa a Deus e morre, Jó. É o que te resta. E aí no verso seguinte, nós percebemos o contraste. Nós percebemos a diferença, nós percebemos o grau de maturidade e o grau de vivência com Deus totalmente diferente da mulher. E aqui me chama a atenção uma coisa que é importante: numa casa, dentro de um lar, dentro de uma família, nem todos podem ter a mesma visão de Deus. Poder pode, mas nem todos têm. Porque alguns, eles não têm esse nível de aproximação de Deus, não têm esse nível de aliança com Deus, de intimidade com Deus. Agora Jó não, ele fala assim, você está falando como qualquer doida, no verso 10. E aí Jó, ele faz aquela afirmação célebre, maravilhosa. Ele diz assim, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Olha que coisa interessante, aqui existe um papo de teologia, né? Deus é o Deus que nos dá o mal? Não, Deus não faz o mal. É uma forma de Jó dizer o seguinte, Deus permitiu. A vontade permissiva de Deus. Deus, ele não é mal. Deus, não existe um Deus bom que nem as pessoas dizem, né? Um Deus que é bom, mas que tem uma pontinha de mal, e o diabo que é mal, mas tem uma pontinha de bom. Não, isso não existe, isso é conversa fiada. Deus, ele é bom o tempo todo. E aí a Bíblia fala que em tudo isso, Jó não pecou naquilo que ele disse, com os seus lábios. Sabe por quê, gente? Porque este Jó, ele carrega a certeza da companhia de Deus. Ele carregava no coração dele essa certeza da companhia de Deus na história, em qualquer momento da história da vida dele. Algumas pessoas que enfrentam situações assim, pelo contrário, eles não conseguem enxergar isto. A semana de domingo agora, domingo passado, o pastor Ivaldo pregou sobre a noite escura, né? Falou sobre o Salmo 30, versículo 5, ele leu esse texto. Eles não conseguem enxergar isso do outro lado da moeda. As pessoas que não conseguem olhar, existem pessoas que não conseguem olhar para o outro lado, eles só conseguem olhar para um foco, focando toda a energia, canalizando toda a energia só no problema, na dificuldade. Se tudo isso aconteceu é porque Deus me abandonou, se tudo isso aconteceu porque Deus não é tão bom como meus pais me ensinaram a ser Ele um Deus bom, como os meus antepassados nos ensinaram. Não foi isso que Gideão disse? Recentemente eu falei também, quando o anjo aparece para dizer, Gideão, você vai libertar o povo das mãos dos midianitas, e Gideão disse para Deus, mas caramba, se o Senhor é o Deus como falam os nossos pais, por que o Senhor deixou acontecer tudo isso?
Os nossos pais narraram histórias de salvação, de grande agir de Deus, de grandes coisas, de coisas tremendas. Então por que isso aconteceu? Porque essas pessoas não conseguem lembrar disto, elas não conseguem olhar para isto, ver o outro lado, lembrar de tudo que Deus fez de bom. Na verdade, eu fico pensando que algumas pessoas com Deus, eles agem como nós vemos hoje. Hoje existe no linguajar moderno, a cultura do cancelamento, né? Esses dias eu até conversava com a pastora Lu, nós temos que nos policiar sempre. Eu tenho que me policiar, você também, porque você pode fazer tudo de bom para mim a vida inteira. O dia que você errar comigo, eu tenho uma tendência natural humana de te cancelar e dizer, poxa, fez isso para mim. E com Deus as pessoas agem do mesmo jeito. Eles não conseguem ver Deus presente no choro noturno, eles não conseguem ver Deus presente na tribulação, eles não conseguem perceber que Deus anda com a gente o tempo todo. O profeta Jeremias, quando ele escreve Lamentações de Jeremias, quando você lê os 5 capítulos de Lamentações de Jeremias, você percebe um profeta triste, um profeta amargurado, um profeta angustiado, um profeta amargurado, um profeta ranzinza com ele, com Deus, com tudo. E de repente ele começa a falar, eu me sinto assim, me sinto assado. Ele vem com uma descrição ali em Lamentações, no capítulo 1, dizendo que ele se sentia aprisionado, ele se sentia totalmente fora de tudo de que Deus pudesse fazer por ele. Só que lá no capítulo 3, no verso 21, ele fala uma coisa que é fantástico, ou fantástica, né? Uma coisa fantástica. Ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, gente, o primeiro motivo, a primeira razão que eu encontro porque algumas pessoas não conseguem tomar posse desta coisa, desta verdade de que Deus está com a gente, é por conta deste foco, deste dispensar de energia só nas coisas que são ruins. Mas que o Espírito Santo de Deus, ele fale com você e que você diga para você mesmo, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O próximo texto você conhece, que fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas são inesgotáveis, elas nascem a cada manhã, cada dia que nasce, cada dia que vem com sol, sem sol, cada dia que aparece o brilho da luz do dia, as misericórdias do Senhor, elas estão se renovando. Em segundo lugar, muitos não conseguem enxergar essa verdade, sabe por quê, gente? Porque, sem perceber, eles expurgam Deus da vida deles. Sem perceber aquilo que eu estava falando da cultura do cancelamento, eles cancelam Deus da vida deles. Eu estava dizendo no início, antes de ministrar a oferta, sobre a nossa tendência em valorizar aquilo que nós não deveríamos dar tanto valor. E essa questão de expurgar Deus do convívio da gente, e muitos não conseguem enxergar isto, a presença de Deus, porque sem que eles percebam, eles expurgaram Deus do convívio da vida deles. Acontece na seguinte dinâmica: a gente não ora mais como a gente orava, a gente não jejua mais como nós jejuávamos no início da nossa carreira cristã, a gente não busca mais a Deus como a gente buscava no início da nossa jornada, a gente não tem mais uma vida equilibrada e uma vida saudável na presença de Deus. A gente começa a abandonar algumas práticas que eram extremamente poderosas, saudáveis, eram práticas que faziam a diferença e que fazem a diferença ainda hoje. A gente já não consegue mais ouvir como nós ouvíamos no passado. Aquele pastor que nos encantava com aquilo que ele nos ensinava, parece que agora não tem mais encanto nenhum. Aquele louvor que tocava a nossa alma e que penetrava fundo dentro do nosso ser e nos fazia chorar na presença de Deus, parece que com o passar do tempo, de tanto ouvir, a gente não consegue mais ter essa percepção daquilo que realmente Deus representa. Então a gente não ora como antes. Eu ouvi esses dias um pastor dizer o seguinte, que não existe mais a prática, e isso é uma realidade em muitos lares cristãos, não existe mais a prática do culto no lar.
do familiar, melhor dizendo, o culto familiar, do pai que lê um texto com o filho que ora, da mamãe que ora, que não é para fazer um culto de 2 horas, mas não tem mais aquele momento junto da família, não existe mais aquela oração. Esse pastor dizia, no secreto do quarto, quando Jesus disse assim, quando você for orar, não precisa orar na sinagoga, em pé, para que todo mundo veja você, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Nós não buscamos mais a Deus como buscávamos no começo. Então nós vamos entrando nesta rotina de cancelamento, de expurgamento de Deus, sem que a gente perceba. E Deus vai ficando distante, mas é uma distância que é causada por nós, não é por Ele. Deus, Ele está no mesmo lugar, Deus, Ele está perto de você, Deus, Ele está pronto a te abençoar. Até tem uma canção que o Roberto me passou hoje, que eu pedi para ele, que ele coloca às vezes no final do culto, que fala, volta, vem correndo para os braços do Pai, porque Deus, Ele está te esperando, Ele está no mesmo lugar, Deus não muda. E o texto de Jeremias, que é um texto que você conhece muito bem, ele fala assim, buscar-me-eis, 29:13 de Jeremias, quando vocês me buscarem de todo o coração. Ou seja, é uma busca de coração, não é uma busca simplesmente por uma rotina, não é uma busca por uma obrigação, não é uma busca porque a mamãe mandou buscar, não é uma busca porque o pastor mandou, não é um jejum, uma campanha porque tem campanha na igreja, não, eu busco porque eu preciso, porque eu necessito, porque eu não sei viver sem Deus. Agora algumas pessoas não percebem essa presença por conta disto. O Salmo 84, versículo 10, e aí Sheila vai estar totalmente diferente dessa tradução, mas não faz mal, você pode projetar para eles, que eu peguei essa tradução da Bíblia, a Mensagem. O Eugene Peterson, ele escreve assim, um dia passado em tua casa, neste lindo lugar de adoração, é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas. E olha o que ele diz na tradução que ele coloca na Bíblia Mensagem. Eu prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus a ser honrado no palácio do pecado. Eu prefiro estar na presença de Deus. Agora, com o passar do tempo, esse cancelamento, esse expurgar de Deus da nossa vida, nós vamos perdendo a intimidade com Deus. E quando a gente perde essa intimidade com Deus, eu não conheço mais a vontade, eu passo a não ouvir mais a voz de Deus, eu passo a não sentir mais aquilo que Deus deseja ao meu respeito. Você sabe que uma relação de intimidade com Deus que eu vejo na Bíblia Sagrada, eu não marquei esse texto, eu não vou me lembrar exatamente dele, mas eu acho que é 1 João 5,14, quando João fala assim, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É esse texto mesmo. Ele nos ouve. Olha que relação de intimidade do homem com Deus, de orar alguma coisa segundo a vontade dEle. É uma mente humana, falível, pequena, pecadora, mas que Ele, por um momento de adoração, por uma vida, por uma peregrinação espiritual, que vá no sentido de buscar a Deus em todo o tempo, esta pessoa, ela chega ao ponto de fazer essa oração. Agora, quando eu cancelo Deus, eu não sei mais o que Deus quer da minha vida. E se eu não sei o que Deus quer da minha vida, muito menos eu vou sentir a presença dEle comigo. O Evangelho de São Marcos, capítulo 3, o verso 13 e 14, diz assim, depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis. Está falando aqui dos 12 discípulos. E vieram para junto dele. Então ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. E quando eu li esse texto aqui essa semana, esse texto saltou aos meus olhos. E provavelmente eu já li esse texto tantas vezes, provavelmente não, já li tantas vezes. Mas olha assim, o texto fala assim, então designou os 12 para estarem com ele. Gente, isso o Espírito Santo falou no meu coração de modo muito forte. Você é discípulo de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, e discípulo de Jesus, Jesus chama por uma razão, para a gente estar com Ele.
Olha que coisa interessante. Eu estou falando de companhia de Deus. Eu estou afirmando hoje aqui, nessa noite, eu estou dizendo que Deus, Ele anda comigo, Ele está conosco todos os dias. É isso que diz o texto de Mateus: esse estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que Jesus faz questão de afirmar isso? Porque realmente, quando Ele chama discípulos, Ele quer que os discípulos estejam com Ele. Agora, quando nós privamos a companhia de Deus de nós mesmos, quando nós cancelamos Deus de nós mesmos, quando nós expurgamos Deus da nossa vida, a gente não tem como sentir a presença de Deus com a gente. E em terceiro e em último lugar, por que tem pessoas que não vivem essa verdade, Cássio, de receberem essa verdade de Deus, essa afirmação do Pai, que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, de dizer assim que o nome do Senhor, Ele será chamado, o Filho que nascerá do ventre de uma mulher, que vai habitar entre nós, Ele vai ser chamado Deus Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por que será? A última coisa que eu vejo é porque essas pessoas não conseguem enxergar a verdade do amor de Deus para consigo. As pessoas que colocam Deus na parede ou não querem nem mais ter relação com Deus, eles fazem isso, muitos deles o fazem, porque eles não conseguem enxergar o amor de Deus. E o que é interessante é que em João, no capítulo 13, no verso 1, Jesus está próximo da sua morte, e é isso que diz o texto aqui, que a Sheila já projetou, que fala assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, estava na iminência de morrer, ele sabia que estava na hora dele morrer. Olha o que diz o texto, olha que João diz, o discípulo do amor, ele faz questão de afirmar: tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele os amou até o fim. Paulo tem claro isso na mente dele. E por ter isso claro na mente dele, Paulo, ele é aquele que carrega dentro dele a capacidade de fazer uma afirmação como uma verdade, como algo que faz parte dele mesmo, não é algo que é terceirizado, não é dele, que ele diz assim que ele combateu o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, está lá em 2 Timóteo 4,7, desde agora a coroa da justiça já está guardada a mim, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda, porque Paulo, ele tem essa clareza em relação ao amor de Deus para com ele. E quando Paulo escreve Romanos 5,8, por exemplo, Paulo fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, o fato de não enxergarmos a companhia da presença de Deus ao nosso lado, na nossa vida, tem um início, tem um start no nosso ato de cancelar Deus da nossa vida, expurgar Deus da nossa vida. E eu disse que você faz isso às vezes sem perceber, né? Lembra que eu falei? É sem perceber. E a gente não consegue sentir isso por falta de intimidade. E por falta de intimidade com Deus, nós começamos a ter uma noção de Deus, uma visão de Deus distorcida, noção de Deus errada, noção e visão de Deus totalmente mudada daquilo que nunca Ele é e nunca o será. Quando nós olhamos em João, o Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 16 ao verso 18, nós vemos o quanto Deus ele amava e quanto Deus ama os seus filhos. João 14, 16 fala assim: depois que Jesus ele falou no início do capítulo, lá para que eles não turbassem o coração deles, mas que eles tivessem fé, e que eles crescem em Deus, e que na casa do Pai dele existiam muitas moradas, ele ia preparar lugar. Depois dele falar alguma coisa e os seus discípulos começarem a vivenciar uma situação de solidão, ou mesmo com Jesus já sentindo a tristeza da distância que Jesus faria, que a distância de Jesus faria neles, no caso, o rombo na alma e no ser, que isso faria para eles.
eles então começam a sentir essa tristeza, e Jesus ele começa a fazer algumas afirmações, e essas afirmações demonstram o amor de Deus para com eles. E aí Jesus fala assim: olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus está dizendo: eu vou estar com vocês, eu não vou estar mais com vocês com o corpo, sabe, eu não vou estar mais com vocês sentando do lado de vocês, eu não vou estar mais com vocês me abraçando, com vocês me beijando o rosto, a gente rindo, a gente sorrindo, a gente comendo junto, bebendo junto. Não, eu não vou estar mais junto com vocês dessa forma, mas eu vou estar com vocês pela presença do Espírito Paráclito, o Consolador. E ele fala assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, todavia, vocês conhecem, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. E olha o que Jesus diz: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Aqui realmente fica claro então o que Jesus está afirmando aqui. O que Deus está dizendo é que eles poderiam ter certeza que Ele estaria com eles o tempo todo. Aqueles que se sentem amados, meus irmãos, jamais duvidam da presença de Deus. Aqueles que conseguem olhar e sentir o amor de Deus para consigo, jamais eles duvidam de Deus. Seja no momento da noite escura, como o pastor Ivaldo pregou domingo, seja no momento de eu passar o vale da sombra da morte, como eu preguei no domingo retrasado, seja no momento do enfado, da canseira, da prostração, Deus vai me fazer forte, como eu preguei na terça-feira passada. Quem sente esse amor e quem se sente amado por Jesus, por Deus, ele jamais duvida da presença de Deus na vida dele. No Evangelho de João, no capítulo 17, também aqui, Evangelho de João, capítulo 17, do verso 11 ao verso 20, eu consigo enxergar essa expressão de amor de Jesus, o cuidado de Jesus para com os seus discípulos. Isso não mudou, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ama você do mesmo jeito. Capítulo 17, verso 11, fala assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. E aí ele ora para Deus: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto um, ele diz assim, o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E aí Jesus diz assim, um texto que é uma oração que fica claro que ele orou por você, lá mais de 2000 anos atrás. Ele fala assim: eu não rogo somente por estes 12, esses 70, este grupo maior que foi crescendo, eu não oro somente por esses aqui, eu oro também por aqueles que virão, aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Ou seja, Jesus ele orou por mim, Jesus ele orou por você, Jesus nos abençoou. Eu acredito que nós não conseguimos enxergar o amor de Deus. Sabe por quê também? Por causa do nosso egoísmo crônico. Nós queremos, desejamos, mas o problema desse desejamos, é que a gente sempre deseja as coisas dessa matéria, dessa dimensão. Queremos coisas que têm foco apenas nessas coisas aqui da vida. Isso gera frustração na gente.
Esse ato de querer só tudo que é deste mundo, a gente afasta Deus da gente, esquece de Deus, a gente começa a valorizar e a gente começa a priorizar coisas que não têm valor de verdade, são coisas que realmente, como diz Salomão ao escrever Eclesiastes, que são coisas que só produzem vaidade, vaidade e vaidade. E por não enxergar o amor de Deus, a gente não consegue enxergar também a presença dele com a gente. Eu termino a minha fala hoje fazendo uma afirmação em nome de Jesus, que Deus, Ele não abandona a gente, Deus não abandona você. Agora, depende, você pode dizer assim para mim, pastor, mas você tem certeza? Eu tenho certeza, absoluta. Como que eu faço para sentir isso e conviver com isso, pastor, e ter isso dentro de mim? Você tem que ter um relacionamento sério com Deus, maduro, não baseado naquilo que você acha que Deus tem que te dar, não baseado naquilo que você acha que por conta de uma morte na família, perder um ente querido, ou perder um emprego, ou perder uma condição na tua vida, você já coloca Deus na parede, como uma criança mimada aqui no mercado com a sua mamãe, com o seu papai, o papai e a mamãe não compram o que ele quer, ele faz um escândalo, chora, rola no chão. Não, Deus não tem obrigação de me dar absolutamente nada. O que eu tenho que entender é que quando Ele não me dá alguma coisa, o não de Deus, Ele sempre vem com uma expressão de cara de não, mas Ele é um sim, é uma verdade, é algo que eu preciso. Pastor Ivaldo pregando aqui domingo, ele falou sobre Daniel, lembra? Pastor Ivaldo falou que Daniel ele foi jogado na cova dos leões. Talvez alguém dissesse assim, poxa, mas um menino tão sério, um menino tão bom, um menino tão correto diante de Deus, um menino que quando eles inventaram lá uma trama para que num período de 30 dias ninguém fizesse oração a não ser ao Deus, ao homem que achava que era Deus, ao rei, e se alguém o fizesse de forma diferente, seria jogado na cova dos leões, porque foi a única maneira que eles encontraram de achar alguma falha na vida de Daniel, e que não era falha, era uma virtude. Daniel, ele continuou da mesma maneira, fazendo o que ele fazia, orando 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, com a sua janela aberta, orava, falava ao Deus dos céus. Ele foi jogado na cova dos leões. Talvez alguém dissesse assim, poxa, eu achei que Deus fosse livrar ele da cova dos leões, mas Deus esteve com ele na cova dos leões, porque Deus está conosco todos os dias. Sadraque, Mesaque e Abidnego também, quando eles não se curvaram diante do rei, da estátua do rei, o rei ficou furioso e jogou eles na fornalha do fogo. Eles também não foram livrados da fornalha de fogo, mas nem na fornalha eles ficaram sem Deus. É o salmista no Salmo 139, se eu fizer uma cama no céu, ainda ali o Senhor há de me guiar. Se eu estiver vivendo nas trevas, não em pecado, mas se por um mau caso as trevas me envolverem por uma situação de contingência na minha vida, não porque eu a provoquei, não, porque o Senhor permitiu, eu sei que mesmo assim o Senhor estará comigo e a tua luz se fará luz no meio das minhas trevas. Essa é a certeza. E o Salmo 140, no verso 13, o salmista fala assim, assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Ou seja, quem anda em retidão, quem não expurga a Deus da sua vida, quem não abandona a Deus, quem tem consciência de quanto ele é amado por Deus, quem mantém a prática na sua vida do convívio com Deus, habitar o esconderijo do Altíssimo sempre em oração, essa pessoa, ele vai habitar na presença de Deus. O Salmo 89:15 também, para a gente ir terminando, fala assim, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilos, as celebrações de vitórias, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Agora, eu só ando na luz da presença de Deus porque Ele está comigo. Porque Ele está ao meu alcance, Ele não muda, Ele está com os braços abertos a te esperar, a música que eu citei aqui. Ele está como aquele pai do pródigo que o filho pediu a sua herança e partiu, mas de longe, todos os dias o pai esperava o retorno do seu filho. E o último verso é o verso de Deuteronômio 31, no verso 6, que diz assim, ó, sede fortes e corajosos,
e não temais, nem vos atemorizeis diante deles. E aí a parte B do texto diz assim: porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, Ele não vos deixará e Ele nem vos desamparará. Essa é a certeza que eu tenho que ter no meu coração, essa é a certeza que você tem que ter no seu coração, de que Deus, Ele está com a gente, de que Deus, Ele anda com a gente, de que Deus, Ele realmente está diante de nós todos os dias, seja no colapso da vida, seja no choro noturno da alma, como o pastor Ivaldo pregou domingo, na escuridão, Ele está comigo, seja no momento de luz, de alegria, de felicidade, seja na tristeza, Deus, Ele está comigo e sempre estará comigo, é a certeza que eu preciso ter sempre, em nome de Jesus. A vontade é de ficar sozinho, não abrir a porta a ninguém, está muito difícil, me ajude, Senhor. Jesus tem o sopro da vida, Jesus soprou em mim o Espírito de Deus, soprou em mim vida, alegria, força, obrigado, Jesus.